Boa noite, amados irmãos. Vamos ler Marcos capítulo 5, dos versos 35 até o versículo 42. Marcos capítulo 5, do verso 35 até o versículo 42, que diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem lhe disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém, irmãos? O título desta mensagem: O toque que transforma a vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto para ajudar as pessoas. Todas as que buscam o Senhor são abençoadas por Ele. Quem Ele toca ou aqueles que o tocam experimentam sua ajuda e poder. O Evangelho de Marcos nos traz alguns exemplos disto. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos de pessoas que foram tocadas ou tocaram em Jesus e foram grandemente abençoadas por Ele. O texto que nós acabamos de ler é a história de Jairo, A palavra de Deus nos mostra a angústia do seu coração quando ele procurou o Senhor Jesus por causa da doença da sua filhinha de 12 anos. Tudo leva a crer que a doença era uma doença muito grave, porque o texto sagrado informa que a menina morreu. E enquanto Jairo encontrava com Jesus e caminhava com Jesus para a sua casa, os seus empregados vieram até ele e lhe disseram que não adiantava mais levar o Senhor Jesus até a sua casa, porque a sua filhinha já havia morrido. Então, vendo a tristeza e a angústia no coração daquele pai, o Senhor Jesus Cristo disse para ele assim: Não temas, crê somente. E esta palavra foi suficiente para trazer e manter a esperança no coração de Jairo, naquele momento em que ele foi em busca do Senhor Jesus para curar a sua filhinha. E lá chegando, diz o texto sagrado que o Senhor tomou a menina pela mão e disse a seguinte palavra: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta. E a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E todos ficaram admirados do milagre que havia acontecido ali. Então, a partir desse milagre na casa de Jairo, nós temos outros milagres narrados no Evangelho de Marcos que eu quero compartilhar com os irmãos. Pessoas que foram tocadas por Cristo Jesus e tiveram suas vidas abençoadas, as suas vidas transformadas, e pessoas que tocaram em Jesus pela fé e também foram curadas por Ele. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, os versos 29 até o versículo 31, traz aqui o milagre que Jesus Cristo fez na vida da sogra de Pedro, Diz a palavra de Deus: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e servia-os. Então, aqui a gente vê o poder de Jesus se manifestando também na vida da sogra do apóstolo Pedro. Estava enferma, e assim que Jesus adentrou a casa de Pedro e tomou conhecimento da enfermidade da sua sogra, ele tocou nela
e ela ficou curada da sua enfermidade. Diz o texto que a febre a deixou e ela então, com ânimo e disposição, se levantou e serviu Jesus e os demais apóstolos e aqueles que estavam com eles. Ainda no capítulo 1, versos 40 até o versículo 42, nós temos aqui um outro exemplo, a cura de um leproso. Diz o texto, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aquele homem teve duas surpresas, poderíamos dizer assim. Primeiro foi o fato de Jesus tocar nele. Como os irmãos sabem, uma pessoa leprosa era considerada impura e imunda pela lei judaica. Ninguém poderia conviver com ele, ninguém poderia tocar nele, ele não poderia tocar em ninguém e não poderia tocar em nada, porque tudo que ele tocava ficava imundo. Então, quando ele falou com Jesus, que se Jesus quisesse poderia curá-lo, ele inicialmente não pensou em ser tocado por Jesus. Pensamos assim, que passou pela cabeça dele a ideia de que Jesus poderia dizer uma palavra e ele ser curado, mas não foi assim que aconteceu. O que o texto sagrado diz é que Jesus tocou nele. E esta foi a primeira surpresa que aquele homem teve, né? Jesus Cristo não discriminou pela enfermidade dele, pela doença dele. Jesus tocou nele e o toque de Jesus purificou ele. Ele foi purificado, ele foi curado. A segunda surpresa de todo mundo foi essa. E talvez dele, embora ele tivesse dito, né? E tudo leva a crer que a sua palavra foi uma palavra de fé. Se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus respondeu, sim, e tocou nele. Então ele foi curado. Disse Jesus, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Esse é um milagre de Deus, um milagre que todos nós podemos alcançar ao sermos tocados por Jesus Cristo. Um outro exemplo que nós temos aqui em Marcos é da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Que os irmãos conhecem muito bem. Também no capítulo 5, versos 35 até o verso 25 até o verso 29. Né? Capítulo 5 de Marcos, versículos 25 até o versículo 29. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar, suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Foi nesse encontro com esta mulher, Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, né? No texto inicial que nós lemos, da cura da filha de Jairo, enquanto Jesus caminhava para lá, esta mulher, ele teve um encontro com esta mulher no caminho. Então, no meio daquela multidão, ela pensou no coração dela, ali está Jesus, se eu tocar nele, eu vou ser curada. O verso 26 diz que aquela mulher sofria de uma doença que os médicos não puderam curá-la e que ela havia já gastado todo o dinheiro dela ao longo daqueles 12 anos, né? Como diz o verso 25, que havia 12 anos que ela tinha aquele problema de saúde dela e que médico nenhum pôde curar. Gastou seu dinheiro, pagou consulta, gastou tudo que podia em busca da cura e ela não foi curada.
Mas quando ela viu Jesus e conhecendo, já sabendo quem ele era, e conhecendo a sua fama, ela falou no seu coração: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E dito e feito, amados irmãos, aquela mulher, pela fé, tocou no Senhor Jesus. E ela imediatamente foi curada. Ela sentiu que o seu mal havia ido embora. E ela foi tremendamente abençoada naquele dia, quando tocou em Cristo Jesus. Ainda em Marcos, capítulo 7, nos versos 32 até o versículo 35, nós temos aqui um outro exemplo, né? 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aqui nós temos um homem surdo, mudo, e que foi curado por Jesus, né? Ele foi levado até o Senhor Jesus, e Jesus se compadeceu dele, Jesus teve compaixão dele, o coração de Jesus se moveu para socorrer aquele homem e atender aquele homem na necessidade dele. Aquele homem foi curado da sua surdez e da sua mudez. Jesus tocou nos seus ouvidos e Jesus tocou nos seus lábios e ordenou que aquele mal o deixasse. E imediatamente ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, mais um exemplo em Marcos de que o toque de Jesus é um toque transformador de vida. E também nós temos ainda no capítulo 9 de Marcos, versos 25 até o versículo 27, uma outra situação, né? Capítulo 25, capítulo 9, versos 25 até o versículo 27. Aqui é um pai angustiado, né? Amargurado, que tinha um filho que era possuído por um espírito maligno. E ele levou esse menino até os discípulos de Jesus, mas eles não puderam libertar aquele rapaz, não puderam ajudar, não puderam abençoar a vida dele como aquele pai desejava. Então o pai, desesperado, apelou para Jesus e os versos 25 diz: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Para muita gente, aquele menino tinha morrido. Mas, na verdade, ele estava liberto do poder de Satanás que oprimia a vida dele. Era um demônio que tomava o garoto, jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentando destruir a vida dele, né? E os discípulos não puderam ajudá-lo. E o pai apelou para Jesus. Então Jesus repreendeu o espírito maligno que estava, e era espírito de mudez e surdez. Sabe, irmãos, o texto está dizendo, o verso 25, né? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o espírito saiu, fez um alvoroço tremendo, sacudiu o garoto para tudo quanto é lado, e o menino caiu desmaiado como que estivesse morto. É que o demônio tinha saído dele. Muita gente acreditou que o menino estava morto. Jesus, então, pegou o menino pela mão, levantou esse menino, e o menino se levantou. E ele estava
curado, libertado daquele poder maligno que tentava destruir a vida dele. Muitos outros exemplos nós poderíamos citar aqui, tanto em Marcos quanto em outros textos do Evangelho. O Senhor Jesus, ele é acessível a todos, né? Seu toque significa cura, significa purificação, nova vida, restauração, libertação e bênçãos. Jesus tem poder para dar a você uma nova vida. Você precisa buscar a presença de Jesus pela fé. Você precisa crer que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Você precisa receber o toque de Jesus em sua vida. Peça com fé para Jesus te tocar. Deixe os seus pecados e ora a Cristo para Ele abençoar a sua vida e abençoar também a sua família. E se você ainda não é uma pessoa salva, não é uma pessoa convertida, aceita Jesus pela fé. Receba-o em seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. Abra seu coração para Jesus e o aceite como único e suficiente Salvador, se você ainda não fez isso. Deus quer tocar o seu coração. Pela fé, se deixe tocar ou toque em Jesus. Que Deus abençoe você. E se isto você permitir que Deus o faça, e se você buscar a presença do Senhor, você será abençoado por Ele, rica e poderosamente. Deus nos abençoe. Amém?